Sabe aquela foto, a música que a gente ouve ou até a mensagem que acabamos de mandar? Então, por trás de tudo isso existe uma linguagem meio que secreta. E é esse código que a gente vai decifrar hoje para entender como os computadores realmente falam. Pois é, a pergunta é fascinante mesmo, né? Como que todo esse nosso mundo tão rico, cheio de textos, de sons, de imagens, como tudo isso é traduzido para algo que uma máquina, um circuito eletrônico, consegue entender? Esse é o grande mistério que a gente vai desvendar agora. E a resposta para esse mistério, olha que curioso, não está na complexidade, mas sim no oposto, na simplicidade. Tudo, absolutamente tudo, começa na forma como os computadores enxergam o mundo, lá no seu nível mais fundamental. Olha só, no nosso dia a dia, a gente usa o sistema decimal, 10 dígitos, de 0 a 9. Normal, né? É o que a gente aprendeu na escola. Só que os computadores, por serem máquinas eletrônicas, precisam de uma coisa bem mais direta. E aí é aí que entra o sistema binário. Ele só usa 2 dígitos. O 0, que significa que um circuito está desligado, e o 1, que significa que o circuito está ligado. É basicamente isso a linguagem fundamental do liga e desliga. E o mais legal é ver como essa simplicidade toda consegue criar coisas complexas. Por exemplo, o nosso número 2 para um computador vira 10, o 3 vira 11 e o 4 dá um pulo para 100. É incrível pensar que cada número que a gente conhece tem um correspondente exato nessa língua das máquinas. E a pecinha fundamental de tudo isso se chama bit. É uma abreviação para binary digit, ou seja, dígito binário. É um único 0 ou um único 1. Pensa nele como se fosse o átomo do mundo digital. Porque, no fim das contas, todas as letras, as imagens, os comandos, tudo isso é construído a partir de combinações gigantescas desses bits. Ok, então a gente sabe que existem essas duas línguas diferentes. A próxima pergunta óbvia é: como é que se faz a tradução entre elas? E a boa notícia é que não tem mágica nenhuma. É um processo matemático até que bem direto. Vamos pegar um exemplo prático. Esse número binário aí, 10100110. Para a gente traduzir isso para o nosso sistema, a gente olha para cada posição. Cada uma delas tem um valor, que é uma potência de 2, como a gente vê aí no passo 2. Agora a regra é super simples. A gente só vai somar os valores onde o dígito binário for 1, ou seja, onde o circuito está ligado. Então a gente soma o 128, soma o 32 e por aí vai, até chegar em 128, mais 32, mais 4, mais 2. E o resultado dessa conta toda dá 166. É isso. Aquela sequência de ligado e desligado, 11010, é exatamente o jeito que um computador entende e representa o nosso número 166. Certo, mas e o caminho contrário? Como a gente pega um número nosso, tipo 286, e transforma em binário? O método aqui é o de divisão contínua. A gente pega o 286, divide por 2 e anota o resto. E pega o resultado, divide por 2 de novo, anota o novo resto. E vai repetindo, até o resultado da divisão dar 0. No final, é só pegar todos os restos que a gente anotou, lendo de baixo para cima e pronto. Temos a representação binária. 100, 100, 100. Só que aí a gente esbarra em um problema bem prático. O sistema binário é perfeito para as máquinas, não tem dúvida. Mas para nós, seres humanos, nossa, pode ficar uma coisa muito, mas muito longa e complicada. E essa citação da nossa fonte resume perfeitamente o desafio. Pensa só, ter que ler e escrever sequências de 32 zeros e uns sem errar nada. É quase impossível, né? Tinha que ter um jeito melhor de fazer isso. Dá uma olhada nesse número de 32 bits. É praticamente impossível de ler de uma vez só. Imagina ter que digitar isso sem errar. Seria um pesadelo. Mas é justamente aqui que a engenhosidade humana aparece para dar uma simplificada nas coisas. E o primeiro passo para a solução é visual, bem simples. A gente só agrupa esse número gigante em bloquinhos de 4 bits. Já dá uma aliviada, né? Fica um pouco mais fácil de olhar, mas a verdadeira mágica, essa vem agora. A solução se chama sistema hexadecimal, ou base 16. Ele usa 16 símbolos, os números que a gente já conhece, de 0 a 9, e mais as letras de A até F. E o pulo do gato está aqui. Cada um desses 16 símbolos corresponde direitinho a um daqueles grupinhos de 4 bits. E aí acontece a mágica. Aquele número binário enorme, super intimidador, vira isso aqui, 8F56D1C.
Olha que diferença! Uma sequência bem mais curta, legível e, convenhamos, muito mais fácil de lidar. E o mais importante, é o mesmo valor, só que representado de um jeito compacto, de um jeito amigável para a gente. Ah, e vale mencionar que existe outro sistema de atalho, o octal, que é base 8. A lógica é parecida, só que ele agrupa os bits de 3 em 3 e usa só os dígitos de 0 a 7. É mais uma ferramenta que os programadores têm na manga para lidar com esses números binários gigantes. Beleza, até agora a gente falou só de números, mas e as letras? E os símbolos, tipo um ponto de exclamação? Como é que o computador representa a letra A, por exemplo? Essa é a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Bom, a solução para isso veio lá na década de 60 com a criação de um padrão chamado ASCII. E o negócio ficou sério em 1968, quando o governo americano obrigou que todos os seus computadores fossem compatíveis com ASCII. Isso praticamente cimentou ele como padrão universal. E o que é o ASCII, afinal? Pensa nele como um grande dicionário, uma tabela. Para cada letra, cada número, cada símbolo de pontuação, ele dá um código numérico único. É como se fosse a pedra de Roseta do mundo digital, a tradução que permite aos computadores entenderem e mostrarem texto para a gente. Na prática, é bem simples. A letra A maiúscula, para o computador, ela é o número 65 em decimal, que em binário vira 0100001. A letra B minúscula é o número 98. O ponto de exclamação é 33, e assim por diante. Cada caractere que a gente digita tem um número correspondente, e esse número, claro, tem a sua versão em binário. Então vamos amarrar tudo isso. A ideia principal é: computadores pensam em binário, em zeros e uns, ponto. Sistemas como o binário, o decimal e o hexadecimal são só lentes diferentes que a gente usa para olhar para os mesmos dados. Binário é a língua nativa da máquina. Hexadecimal é aquele atalho esperto dos programadores. E o ASCII é o grande dicionário que traduz todos esses números em texto. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Agora que esse código foi decifrado, onde mais no nosso dia a dia a gente consegue ver esses sistemas em ação? Se a gente parar para pensar, a resposta está em todo lugar. Desde a definição da cor que aparece na tela do celular, até nos endereços de rede que usamos para navegar na internet.